Oi, Flávia. Oi, engravidantes. Eu estou aqui a pedido da Flávia. Meu nome é Priscila, eu tenho 33 anos e vim aqui hoje contar um pouquinho da minha jornada de tentante e depois de engravidante. Estou casada há 8 anos e aproximadamente há 6 anos nós colocamos no nosso coração o desejo de ter filhos. E iniciamos a tentativa de forma natural. Quando não conseguimos, percebemos que não estávamos conseguindo, procuramos a ajuda da reprodução assistida. Eu já tinha diagnóstico de adenomiose e de endometriose. E quando procuramos a reprodução assistida, descobrimos também o fator masculino, que era a oligozoospermia. Tivemos 3 tentativas de FIV, uma em 2017, que gerou 2 transferências de 4 embriões. Na primeira transferência veio nosso primeiro negativo, na segunda transferência tivemos um positivo, mas que evoluiu para uma perda gestacional, logo no início da gestação. Tentamos mais uma vez, nesse ano ainda, de 2017, e mais uma vez tivemos nosso negativo. E, a partir daquele momento, a gente resolveu mudar um pouquinho de foco. Resolvemos não tentar mais, eu estava muito cansada emocionalmente e fisicamente e eu pedi aquele tempo para mim. Falei, eu preciso de um tempo. E realmente não continuamos. Eu fiz um procedimento de videolaparoscopia para retirar os focos de endometriose nesse meio tempo, porque eu estava tendo alguns sintomas. Fiz esse procedimento e segui me cuidando, mas não querendo voltar ao tratamento de fertilização in vitro, mesmo com os médicos falando que eu só teria filhos se fosse por FIV. Ok. Quando iniciamos o ano de 2020, meu marido manifestou o desejo de retornar ao tratamento. E como eu não queria frustrá-lo, eu resolvi aceitar. Mas eu tive uma estimulação ovariana muito acelerada e tivemos que cancelar o ciclo de 2020. Veio a pandemia e resolvemos esperar, porque não sabíamos o que ia acontecer e vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Quando foi em junho de 2020, eu percebi que eu não havia menstruado. E percebi que havia alguma coisa de errado, pensei até que poderia estar doente, estava muito cansada, trabalhando muito, no meio daquela pandemia louca que ainda estamos vivendo, mas assim, sem saber o que estava acontecendo no mundo inteiro, e eu percebi que eu poderia estar doente. E ao contrário, quando eu fiz um teste de farmácia, eu vi que eu estava grávida. E confesso que eu entrei em pânico, porque eu não havia me preparado para aquilo. Não havia tomado vitaminas, eu não tinha me preparado emocionalmente, mas eu estava feliz. Eu acreditei que aquilo poderia ser a minha hora. E seguimos em frente com o pré-natal. E algumas semanas depois, a gente já tinha até visualizado o embrião em um dos ultrassons, mas quando retornamos para o próximo ultrassom, nós não escutamos o coraçãozinho do bebê, o que caracterizava a nossa segunda perda gestacional. Sendo assim, saímos de lá decepcionados e muito, muito tristes, né? Porque é um bebezinho, nós entramos em luto. E eu senti naquele momento que aquele bebezinho ele tinha vindo por algum motivo. Primeiro, ele tinha vindo para despertar o desejo no meu coração, novamente, de que eu queria sim ser mãe e que não adiantava eu me enganar. E segundo, que talvez eu teria sido guiada para aquele lugar, né, que foi o lugar onde eu estava fazendo o meu pré-natal, por algum motivo. E assim foi. Eu centralizei muito a minha energia em relação a isso, de que havia um motivo para aquilo ter acontecido. E a minha obstetra,
ela resolveu fazer algumas investigações genéticas para verificar o porquê daquelas perdas gestacionais. Nós fizemos alguns testes genéticos, alguns vieram alterados, o que dava a entender que eu tinha trombofilia. Então, era um diagnóstico importante, porque eu não sei se todos vocês sabem, mas a gestante com trombofilia, geralmente ela não consegue seguir com a gestação adiante se ela não fizer uso de anticoagulantes. E aquilo foi uma injeção de ânimo pra gente. Junto com isso, veio a descoberta da Flávia. Uma amiga que é terapeuta me indicou a Flávia e falou que uma cliente estava seguindo a Flávia, estava gostando muito do método e me indicou para eu também seguir. Comecei a seguir a Flávia em novembro e foi a partir daquele momento que eu me tornei engravidante. E que transformação! Eu desconheço algo que tenha me transformado tão profundamente quanto o método engravidante. Eu comecei a fazer algumas ferramentas. Logo que comecei a seguir a Flávia, antes de ser aluna, eu já criei minha playlist, eu já tinha o caderno da engravidante, eu fazia uso das afirmações positivas diariamente e comecei até a transformar as pessoas ao meu redor, meu marido, minha família, meus pais, e acho que eles começaram a perceber essa mudança também. E quando foi em janeiro, eu me tornei uma aluna engravidante. Eu fiz a inscrição no método, comecei a fazer os desafios, fiz um por um. Todos os dias eu fazia um desafio. No meio disso tudo, meu marido quis voltar e tentar uma avaliação com um novo profissional de reprodução assistida, que foi indicado, inclusive, pela minha obstetra, junto com os outros, mas que nós resolvemos ir nesse. Essa profissional foi um ser de luz também, assim como minha obstetra, porque ela simplesmente olhou para nós e falou da seguinte forma: olha, vocês não vão precisar de FIV. Vocês podem precisar de uma inseminação para ajudar no processo, mas eu acredito que vocês são merecedores de ter uma família feliz. E vocês precisam acreditar nisso. Vai ser diferente e nos apresentou uma nova forma de encarar a reprodução assistida. Eu fiquei muito feliz, saí de lá muito empolgada e acreditei que dessa vez vai ser diferente. Seguimos, né, retornamos para casa com aquela sensação de que, né, ia dar certo e ficamos com a missão de retornar quando o meu ciclo menstrual iniciasse. Nesse meio tempo, eu fazendo todos os desafios, seguindo as mentorias e fazendo tudo da forma como a Flávia orientava. E para minha surpresa, no início de fevereiro, que era para minha menstruação chegar, minha menstruação não chegou. E aí eu fiquei naquela dúvida, será que eu estou, né, muito ansiosa ou realmente eu estou com um atraso menstrual? E realmente era um atraso menstrual. E eu resolvi fazer um teste de farmácia primeiro, para depois partir para o teste do beta. E fiz o teste de farmácia, para nossa surpresa, deu positivo. Assim como a Flávia fala, a gente programa várias coisas para fazer na hora do positivo e o que toca no coração da gente é anunciar aquilo para a pessoa que a gente mais ama. Naquele momento era meu marido. Então, ele estava dormindo no quarto e eu não tive outra reação, senão vim correndo e falar com ele, adivinha o que aconteceu. E ele falou, você tá grávida. E eu fiz um beta, meu beta foi um beta extraordinário, que era para me falar assim, olha, você tá grávida mesmo. E foi um momento, assim, muito mágico, porque foi uma descoberta de gestação diferente da primeira, gestação natural. Porque na primeira eu fiquei assustada, porque eu não acreditava que eu era merecedora daquilo.
Eu acreditava que aquilo era um acidente da natureza. E nessa primeira eu falei, não, esse beta é meu. Eu fiz por onde, esse bebê é meu, esse bebê foi gerado pelo nosso amor e vai dar tudo certo. E logo eu vou ter meu bebê nos braços. Eu não vou ser hipócrita, nós tivemos alguns desafios, eu ainda permaneço de repouso. E eu acho que é importante falar isso porque mesmo a gente tendo os diagnósticos e mesmo a gente tendo os desafios, a gente tem que permanecer com a certeza de que diagnóstico não é destino. Eu posso ter vários diagnósticos dificultadores, mas se eu tiver a fé de que isso vai dar certo, isso vai dar certo. Eu permaneço fazendo muitas das ferramentas. As ferramentas que eu mais utilizei durante o processo foi a visualização criativa. Inclusive, um dos dias que eu estava fazendo a visualização criativa, eu tive uma visualização muito forte, e inclusive comentei com a Flávia, porque eu me visualizei no parto do meu bebê. E eu fiquei muito emocionada com aquilo, porque eu estava na visualização espontânea que eu fazia durante o dia, e tocou uma música, porque eu estava escutando a nossa playlist, e eu vi que aquela música era a música da hora que meu bebê estava nascendo. E tudo isso fez com que o processo fosse sendo leve. O que eu quero falar com vocês é que a mudança começa dentro de nós. Se você não acreditar, primeiramente, que você é merecedora, você não vai conseguir concretizar sua mudança. Mas como que eu vou fazer isso? As ferramentas, elas são fundamentais. A gente tem que enxergar as ferramentas, pegar aquelas que são que a gente consegue executar da melhor maneira para ser leve, porque não pode ser aquela coisa que você vai fazer sem ter vontade de fazer, e ir executando aquilo pouco a pouco até perceber que você está mudando. Eu agradeço imensamente todos os dias, e o Instagram é prova disso, a Flávia, e ela tem acompanhado a minha gestação, tem me apoiado nos momentos desafiadores, e a gente está seguindo hoje, completando 13 semanas de gestação. Cada dia é uma vitória, todos os dias são motivos de gratidão, e eu queria deixar o recado para vocês: não desistam, acreditem que vocês são merecedoras e vocês vão conseguir ter o positivo de vocês. Um grande abraço para todas e sejam fiéis e persistentes, não desistam. Um abraço e um beijo, Flávia. Tchau.